Olá, este é o Conexão. Com um aumento de 21% no número de novos casos de HIV na última década no Brasil, falar do tema é urgente e se torna ainda mais necessário com a alta incidência entre as juventudes. A campanha Fale Comigo Abertamente da UNAIDS defende a importância de discutir o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis sem preconceitos, sem estigma e sem discriminação. Mas como mobilizar essa conversa aberta? Hoje a gente destaca como as produções audiovisuais têm se proposto a ampliar os canais de informação sobre HIV/AIDS. Para isso, a gente recebe o Thiago Fraga, diretor executivo da série Agora Que Eu Já Sei, que estreou aqui na programação do canal Futura, e a Gabriela Junqueira Calazans, pesquisadora no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês aqui para esse bate-papo franco e necessário, né, Gabriela? Você pesquisa há muito tempo já as pesquisas, as políticas de HIV/AIDS no Brasil. Como é que a gente pode entender as abordagens, os modos que tem se falado sobre esse assunto e quem que tem liderado, né, essas discussões? Então, a gente teve, acho que uma variação bastante importante, se a gente pegar as 4 últimas décadas, assim, muita variação na forma de abordagem. Num primeiro momento, a gente tem uma ação muito importante do movimento social, que traz essa questão e pauta o governo, né, para pensar a questão. E a gente começa a ter a organização de políticas públicas de prevenção, né, com financiamento, assegurando que as diferentes organizações não governamentais possam trabalhar com o tema. Nos últimos tempos, a gente tem uma certa, não sei se a gente pode falar num certo retrocesso, né, mas uma diminuição das iniciativas de prevenção, né, e uma prevenção que se torna mais tensionada na forma de abordar, se a gente pode falar abertamente sobre sexo, o Brasil foi muito reconhecido, né, internacionalmente por ter uma abordagem aberta sobre sexualidade. Nos últimos 10 anos a gente começa a ter um certo retorno a uma abordagem mais conservadora, que culmina agora com um discurso do ministro que diz que a gente deve deixar a responsabilidade para os pais. Né? E acho que esse é um desafio importante para a gente pensar. Quando a gente tem esse retrocesso, aparentemente o número de infectados tem crescido. Né? E aí no modo de falar, a gente também percebe mudanças nesses últimos tempos de como dialogar com isso, sejam nas campanhas institucionais, sejam nos próprios grupos também, né, que se mobilizam dentro da sociedade. Sim, acho que uma mudança importante é a gente pensar, por exemplo, que se a gente começou a ação de prevenção, né, sem muito saber o que fazer, né, porque a gente começa a enfrentar a epidemia de AIDS sem nem saber que existia o HIV e como é que ele era transmitido, né. Então, num primeiro momento, você tem abordagens muito moralizantes, você tem um segundo momento muito rico em que a gente descobre o vírus e a possibilidade de que a camisinha seja uma estratégia de prevenção, e ela é o grande mote da ação de prevenção durante muito tempo, né? E nos últimos 10, 15 anos a gente começa a ter o surgimento de novas estratégias, o que, por um lado, é muito legal, a ampliação de oportunidades e de recursos para que a gente possa fazer prevenção em diferentes momentos da vida, em diferentes contextos, né? Então, a disponibilidade hoje em dia da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, o contexto em que a gente trabalha com a ideia de prevenção combinada, né? Então, isso é um aspecto muito interessante e enriquecedor da ação de prevenção, mas também o que a gente começa a observar é que à medida que surgem essas novas estratégias, há uma certa tendência a responsabilizar o indivíduo, né? Do tipo, eu dou a informação, você deve adotar, né? E a gente deixa de fazer uma ação que é muito importante, que é pensar como é que a gente trabalha com a comunidade, como é que a gente trabalha com os coletivos, porque as pessoas não se relacionam sexualmente sozinhas, né? Elas se relacionam, estão no contexto de relações e, portanto, é importante ter um contexto que favoreça
o autocuidado, o cuidado com o outro, a solidariedade, até para poder enfrentar o desafio do estigma e da discriminação, que são importantíssimos, né? E afetam demais a vida das pessoas, né? E fica muito mais difícil a gente fazer prevenção se a gente está num contexto em que o preconceito é muito grande, em que a discriminação é muito grande, né? E, Thiago, você encarou esse desafio de tratar desse assunto, de trabalhar essas diferentes nuances que a Gabriela traz pra gente na série, né? Conta um pouquinho pra gente dessa série que já está aqui no canal Futura, agora que eu já sei. Então, comecei a pesquisar sobre o assunto em 2013 e via muito conteúdo técnico, ou quando tinha algum tipo de abordagem, era uma abordagem ocultando o rosto do indivíduo, vivendo com. Então, queria pensar também, pesquisar, vi alguns amigos falecendo ou mesmo não aderindo ao tratamento por preconceito, por falta de informação mesmo, e aí pensar um conteúdo que pudesse falar sobre o assunto e também tratar isso de forma humanizada, né? Não mais pensando numa narrativa de morte, como a maioria dos filmes documentários, que é super importante, porque a nossa juventude hoje não viveu aquela época, então também é importante abordar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande quantidade de pessoas vivendo com e que, na verdade, falta representação. Então, muito ligado à questão até do suicídio mesmo, né? Outras estatísticas associadas à pessoa que vive com. Então, de que maneira pensar num conteúdo que pudesse ter uma representação desse jovem que vive, ou mesmo aquele que convive, né? Que num relacionamento, quando a pessoa que vive fala para outra, né? Como agir, exatamente. Então, pensar todos essas situações e estruturar isso num conteúdo, sabe? E aí, dessa pesquisa, resultaram 5 episódios com diferentes perfis, diferentes idades, regiões do Brasil. Exatamente. A gente começa o processo narrativo falando sobre estratégias como o PrEP e o PEP, abordando Rio e São Paulo. Logo depois fala sobre o processo da pessoa trans no serviço público de saúde, também vivendo com HIV e convivendo, utilizando essas estratégias. Então, as dificuldades que a pessoa trans tem no serviço público, muito além do próprio tratamento. Fala sobre vivência positiva, né, da pessoa que vive as preocupações de saúde, relações com drogas, com álcool, da pessoa que vive com. Fala também sobre a questão do I igual a I, né, indetectável é igual a intransmissível, que é super importante, né, abordar. E também finaliza com um episódio que fala sobre os direitos reprodutivos e sexuais da pessoa que vive com HIV, que também é super importante, né? É um tabu, né? Você descobre que tem o vírus e aí se limita à sua vivência sexual ou mesmo de reprodução, né? Então a gente conseguiu, assim, não foi fácil, é um processo, né, que você tem que, né, conhecer as pessoas e aí falar sobre o processo, né, que aí vai mostrar mesmo o rosto e falar sobre sua história, né? Então, mas a gente deu super sorte, conseguiu encontrar pessoas incríveis, com histórias inspiradoras. E aí eu estou muito feliz. E dispostas a conversar francamente, né? Exatamente. A gente vai conferir então um pouquinho mais do que o Thiago está trazendo da série Agora Que Eu Já Sei. Ela é exibida toda terça-feira, às 7h15 da noite, aqui no Futura. A série foi realizada com recursos e apoio do Unicef Brasil e no episódio A Descoberta, a gente vai conhecer o Elton Gabriel e o projeto que ele criou para apoiar quem recebe o diagnóstico. Uma dessas consultas de rotina, e um jovem tinha acabado de descobrir o diagnóstico. Então, no serviço de saúde onde faço tratamento hoje, trabalho também como agente de prevenção, que é o SAI em Boimirim, esse jovem saiu chorando e sentou próximo a mim. E por ter sempre esse lado, tipo, de querer acolher as pessoas, acabei sentando do lado dele e comecei a puxar assunto. Eu falei, bom, você deve ter tido o diagnóstico recente, ou agora mesmo, mas é assim, não é o fim, a gente vai ter uma vida normal, que o importante agora é iniciar o tratamento, que ele não precisaria contar para ninguém próximo a ele primeiro se aceitar e se cuidar, e logo quando ele tivesse confiança, ele pudesse compartilhar com alguém próximo a ele. Então, aí ela falou, mas isso é bacana.
Então ela falou, então a gente poderia montar um grupo de acolhimento dentro do serviço para a gente trocar exatamente essa troca de experiência, que é jovem falando com jovem e não ter um médico ali. Porque na cabeça das pessoas, ela acha que tendo um diálogo com o médico, ele vai estar querendo conformar essa pessoa e não, tipo, realmente mostrar o que é a realidade. É o que eu falo, é diferente de um médico falar que você tem uma vida normal após um diagnóstico, e outra coisa diferente é alguém que já vive o que você vai viver. Então isso foi bacana, então acho que meu ativismo e minha militância começou exatamente ali. O Viva Melhor Sabendo Jovem, na verdade, surgiu através desse grupo de convivência que nós temos com os pacientes, porque a equipe do programa municipal foi até o serviço numa vistoria e eles acabaram participando do grupo. Então eles já viram o meu trabalho ali dentro, como ativismo, a minha militância ali dentro e o diálogo exatamente com os jovens. Então foi quando o Viva Melhor Sabendo Jovem foi implementado aqui em São Paulo. Muito bem, esse é só um trechinho, a gente não vai contar tudo aqui, né? Fica o convite para a gente assistir. Agora, Thiago, quais são os desafios, né, de trazer esse assunto que a gente está falando, né, cheio de ainda estigma, para a questão do cinema, para a questão do audiovisual? Quais são os cuidados assim que você teve e que resultam aí no trabalho? Na verdade, é pensar de maneira que pudesse, foi o que eu falei anteriormente, ter algum tipo de representação, né? Então, quando construir essa narrativa para o audiovisual, pensar de forma que as pessoas pudessem se identificar, né? E não ter uma referência anterior de outros documentários, né? Então, pensar de uma maneira que pudesse transmitir isso e as pessoas pudessem ser representadas, né, Agora, Gabriela, essa questão da representação que o Thiago traz, de maneira geral, nas políticas, a gente também percebe um ajustamento, um acompanhamento aí das políticas diante das novas dinâmicas sociais ou ainda algo mais tradicional, mais conservador? Então, uma das questões que a gente observa, e eu percebi recentemente em ações, em trabalho de pesquisa, é a percepção, por exemplo, de até uma crítica à própria ideia de prevenção, né? Então, para algumas pessoas soropositivas, há um incômodo com a ideia de prevenção quando parece que o discurso da prevenção só serve para quem é soronegativo, né? E o estímulo o tempo todo faça a prevenção, né? Tipo, como se fosse, evite entrar do lado de lá, né? O que acaba muitas vezes gerando uma experiência para as pessoas soropositivas, né, de muito isolamento, né, de uma vida muito solitária, muito isolada, muito oculta, como algo que a gente não pudesse falar sobre e como se não houvesse convivência entre positivos e negativos. Se não estivéssemos no mesmo ambiente, dividindo as mesmas rotinas. E se a gente não tivesse relações entre pessoas positivas e negativas, né, famílias em que a gente vai ter pais positivos e filhos negativos ou o inverso, né? Então é como se não existisse uma relação e uma inter-relação entre essas pessoas, né? Com discursos até de alguns jovens falando assim, eu me sinto às vezes sendo tratado como se fosse um mosquito da dengue, né? Como se eu fosse o vetor de uma infecção, né? Alguém que traz risco para as relações, né? Que representa o risco. Então, acho que essa é uma abordagem muito cuidadosa no audiovisual, mas também nas políticas públicas, de como é que a gente pensa a responsabilidade partilhada entre os diferentes sujeitos, né? E questões que a gente compartilha, né? Necessidades que são de todos, né? E como é que a gente pensa pessoas soropositivas em relações cotidianas, em relações amorosas, né, profissionais. Quer dizer, a soropositividade não é a única questão para a vida desses sujeitos, há uma diversidade de questões, tal como para todo mundo. Sem dúvida. Bom, para ampliar a nossa conversa aqui, a gente também convidou o autor do livro Saindo do Armário, Diário de um Jovem Soropositivo, em que ele relata o dia a dia com o diagnóstico de HIV e AIDS. É o psicólogo e ativista Salvador Correia. Ele comenta as abordagens do tema HIV e AIDS nas atuais campanhas institucionais. Vamos ver. Hoje a gente percebe um aumento no campo das infecções no Brasil, né, que vai na contramão do mundo com relação a novos casos de HIV e AIDS. E a gente tem um discurso de que o jovem perdeu o medo, como se o medo fosse necessário para que a gente conseguisse ter sucesso na prevenção no Brasil. E a gente percebe que não é bem por aí que funciona.
A história da epidemia mostrou que o medo, o pânico moral são caminhos que geram estigma e discriminação e não têm o impacto que é esperado no campo da prevenção. É hora da gente assumir a responsabilidade sobre a prevenção, porque sempre que a epidemia cresce, é sinal de que a prevenção está falhando. É preciso romper com o moralismo, romper com conceitos que acabam impedindo de se trabalhar prevenção nas escolas, de se trabalhar prevenção com a população jovem, que é a mais que está se infectando no momento. Jogar a culpa e a responsabilidade por jovens é lavar a mão sobre a responsabilidade da epidemia que está afetando esse público. Bem, Tiago, a partir do que o Salvador traz de romper, né, com o moralismo, com os estigmas, o audiovisual tem muito também essa frente de atuação, sim, né? Agora, como é que você entende aí as discussões e até os produtores do audiovisual trazendo essa pauta? A gente está mais focado mesmo em dezembro, quando é o mês, né, de campanha, sim, de mobilização, ou a gente consegue trabalhar o assunto, tem visto aí a produção do assunto ao longo do ano? A gente vive um momento muito difícil do audiovisual com relação à política pública, né? Então, fiquei muito feliz em contar com a Unicef, né, enquanto parceira, né, no desenvolvimento desse projeto, mas que bom também que a gente tem a internet, por exemplo, e hoje tem youtubers como Gabriel Estrela, em Brasília, o Gabriel Comiccioli em Curitiba. São antigos parceiros nossos aqui do Futura, exatamente, já participaram várias vezes dos programas e sempre são bem-vindos, né? Exatamente, que conseguem, né, desenvolver os conteúdos e trazer o dia a dia, né, da pessoa vivendo com. E aí no audiovisual o que a gente consegue é pensar infelizmente hoje com parceiros institucionais, né, como a Unicef, porque enquanto os produtores, por mais que você queira desenvolver, né, ir para uma sala de cinema é muito difícil, é muito caro. Hoje, né, na verdade, a gente tem um documentário que recentemente foi para o Netflix, né, Carta Além dos Muros, né, que é excelente, mas ao mesmo tempo fica muito voltado no mês de dezembro, infelizmente, né, porque ao longo do ano a gente já é muito difícil produzir, demora-se esse processo, por exemplo, do Agora Que Eu Já Sei, inicialmente achei que fosse fazer em 3 meses e fiquei durante 12 meses para entregar. Coincidentemente, mudou um pouco aí o plano. Exatamente, finalizou em novembro e coincidentemente foi próximo à época e a gente aguardou um pouco para estrear no mês de... mesmo. Exatamente. Agora, Gabriela, quando a gente pensa também a questão das campanhas, das discussões, a gente também consegue dialogar ou a gente está dialogando com quem já tem o diagnóstico e não só a questão da prevenção? Então, acho que já teve algumas iniciativas de tratar da questão da vida das pessoas soropositivas, mas me parece que nos últimos 2 anos a gente tem tido as iniciativas, pelo menos governamentais, estão mais restritas à prevenção, né? E daí essa prevenção que é voltada para as pessoas soronegativas, né? Acho que essa iniciativa do André Canto, né, que é o diretor do Carta para Além dos Muros, que foi para o cinema e agora está no Netflix, acho que é uma iniciativa bem importante e pelo que eu me lembro, eu fui uma das entrevistadas, eu não estou no filme, mas segundo ele havia a intenção de transformar também numa série, eu não sei exatamente com essa fragilidade do financiamento para a política de cultura nesse momento, o quanto ele está conseguindo levar adiante essa iniciativa, né? E daí era uma iniciativa que tratava das pessoas também soropositivas, e há algumas ONGs que conseguiram fazer algumas iniciativas, tem um vídeo muito bonitinho e bem impactante sobre a questão do preconceito, que é o Cartaz Positivo do GIV de São Paulo, né? É uma campanha muito bonita, porque fala dessa coisa, né, do receio que as pessoas têm em relação à soropositividade. Então, me parece que é algo que ainda precisaria ser mais estimulado, né? Lidar com a questão da soropositividade. Né? Bem, bom, para além da questão da série Agora Que Eu Já Sei, né, que o Tiago realizou, o Tiago que está aqui com a gente no estúdio, a gente também conversou com o responsável pelo curta de animação Sangro, que foi premiado em uma das mostras do Festival de Cinema de Brasília. O diretor, né, traz a confissão real de uma pessoa que vive com HIV. O Thiago Minamizawa comenta sobre o uso da animação para derrubar mitos em relação ao vírus.
Ele tinha esse medo de ter que voltar para o armário e esconder a sorologia dele, né? E foi quando eu falei, não, a gente vai fazer um filme que você vai falar para o mundo inteiro, que você vive com HIV, e a gente vai mudar um pouco a perspectiva do tema e a forma como as pessoas veem essa questão hoje. Minha família, alguns amigos, o pessoal do trabalho, muita gente só vai descobrir agora. E aí? Como será que eles vão me ver daqui pra frente? Eu acho que a animação ela tem uma capacidade de trazer um certo tom lúdico para as narrativas, né? Então eu acho que é uma forma que a gente consegue de trazer um debate, que é uma questão muito séria, muito densa, né? E muito pesada assim mesmo, dentro de uma linguagem que o público sente uma empatia direta, assim, né? E eu acho que o resultado disso está sendo toda essa receptividade nos festivais e tudo que o filme está tendo, né? Quanto sofrimento a gente pode disfarçar de felicidade? Eu nem sei mais. Mesmo assim, eu escolhi viver, porque eu entendi que vale a pena. Viver é o que me cura. Achei muito bacana esse final, né? Viver é o que me cura. A gente está quase encaminhando o programa para o final, mas eu queria as conclusões de vocês. O que a gente ainda precisa avançar na discussão desse tema para que essa seja uma conversa franca, que seja falada abertamente, como defende aí a UNAIDS, pensando principalmente a alta incidência entre as juventudes. Gabriela. Então, acho que uma ação fundamental é que a gente possa falar abertamente sobre sexualidade, né? Porque acho que o rapaz aí da animação fala é muito importante, que é essa experiência. Se a gente pensar que a maior parte das pessoas afetadas ainda são jovens homossexuais, né? A experiência é de 2 armários, né? Um primeiro armário que é a questão da homossexualidade, um segundo armário que é a questão da soropositividade, né? Então acho que poder falar abertamente, poder lidar de forma positiva com a questão da sexualidade, né? E não a sexualidade só como um risco, como uma ameaça, né? A sexualidade e a diversidade sexual, acho que são ações bem importantes, e a gente poder abrir esse debate, né, e essa conversa com famílias e com crianças e adolescentes, né? Porque se a gente está pensando uma incidência alta em jovens a partir de 18 anos, né, a gente pode imaginar que uma parcela significativa das pessoas estão se infectando durante a adolescência, né, e não estão tendo espaço, né, para receber informações, para trocar informações e para refletir sobre a experiência, né, da vivência da sexualidade durante a adolescência, né? E o que a gente sabe na literatura internacional, contrariamente ao que o senso comum diz, é que quanto mais crianças e adolescentes estiverem educados e preparados, maior a chance deles se cuidarem, né? Então a gente precisa investir nisso, né, em que eles tenham possibilidade efetivamente de ter referência para que possam se cuidar, né? Tiago, vai continuar produzindo referências aí para essa prevenção, para esse diálogo aberto? Com certeza, eu concordo com a Gabriela. Acho que é super importante falar abertamente, né, sobre o assunto, e tive essa experiência. A gente exibiu a série antes de vir para a TV, foi para a sala de cinema, e aí mesmo com roda entre os amigos ou mesmo nas exibições, você ainda vê o quanto de estigma ainda é carregado sobre o assunto, e as pessoas têm, né, algum tipo de medo de falar sobre. Então o quanto você esclarece determinados pequenos detalhes, né, então é super importante. Então esse atravessamento entre falar sobre e educação é essencial, né? Sem dúvida. A nossa conversa por aqui vai ter que ser encerrada, mas o convite para essa conversa continuar franca aí na sua casa fica. Quero agradecer demais a atenção de vocês. Voltem sempre aqui para o Conexão. Obrigado. Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.